Muito bem, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Agora sim, começando oficialmente o nosso encontro de hoje, a apresentação Oportunidades e Tendências no Mercado de Seguros de Vida, né? Agradeço a todos que se dedicaram para estar aqui agora assistindo conosco. Se tiverem dúvidas, podem mandar para a gente responde ou durante a apresentação ou depois, e, e espero poder aí contribuir com um pouco aí do que a gente já conhece do mercado, para que todos possam aí ter muito mais produtividade, muito melhores resultados, e aproveitando principalmente as grandes oportunidades que esse setor tem nos proporcionado, né? Então, para quem não me conhece, deixa eu ver quem está aqui com a gente. O Joselino, o grande Joselino, está aqui com a gente. Muito bom dia, diretamente da grande, gigante Fortaleza. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Seja bem-vindo também, José Ricardo, o Milton Silva Rocha, a Fátima, a Daniela está aqui com a gente, já é de casa. Eu vou apresentar daqui a pouquinho a Daniela para vocês conhecerem também. E agora também com o Lupércio Carneiro, uma participação mega especial do Lupércio. Seja muito bem-vindo, Lupa. A gente vai iniciar aqui a nossa apresentação, então, pessoal, sobre o tema de hoje, que são as oportunidades e as tendências no mercado de seguros de vida, né? Para quem não me conhece, eu sou o Renato. A minha história no mercado de seguros começou antes de eu nascer, há mais de 50 anos atrás, quando os meus pais se conheceram numa seguradora, né? Meu pai trabalhava numa seguradora, minha mãe trabalhava em outra seguradora, eles se conheceram e essa relação se transformou aí num casamento. Eles tiveram 2 filhos, a princípio, o Ricardo e a Silvia, e por um acidente de percurso aí, a minha mãe, em janeiro de 76, algum acidente aconteceu que em janeiro, fevereiro, minha mãe descobriu que estava grávida. E eu costumo até dizer, né, que uma relação que começou no mercado de seguros só podia ter esse resultado, que é esse sinistro aqui que vos fala, né, gente? Eu falo que eu sou um sinistro porque fui um acidente mesmo, não estava nos planos dos meus pais, e por isso eu brinco aí, eu falo que eu sou um pouco esse sinistro. Vocês podem ver aí que cabelo nunca foi lá muito meu forte, né? Mas a gente vai né, construindo outras atribuições, outras qualidades durante a vida, né? Brincadeiras à parte, e muito verdade, né? Apesar de ser uma brincadeira, é muito verdade, né? Eu sou o terceiro de 3 filhos, né? E desde o início da minha carreira, desde os 17 anos, eu comecei bem cedo mesmo, trabalhando no mercado de seguros, muito claro, incentivado pelos meus pais, né? Pelo meu pai, pela minha mãe, que sempre deixaram muito clara as oportunidades e a grandeza desse mercado, né? Eu tenho atualmente 45 anos, eu comecei aos 17, então a gente faz um pouquinho as contas aí, já são quase 27 para 28 anos, né, atuando no mercado de seguros, né? Eu sou corretor de seguros habilitado, sou engenheiro civil de formação, né? Eu sou administrador de empresas também e tenho especialidade em marketing de serviços, né? E facilita muito a minha visão dentro desse mercado. Sou professor da ENS desde 2005, então já completam aí 16 anos que eu sou professor, e desde 94, como eu falei, atuo aí em grandes seguradoras, atuei em grandes seguradoras e corretoras aqui no Brasil, na França e também em Portugal, né? Vou contar um pouquinho da minha história, quem não conhece. Tenho uma formação profissional de coach e de mentoria lá na França, né? No norte da França, onde eu fiz a minha formação. Sou consultor internacional de
de marketing de seguros, então eu tenho auxiliado muitas seguradoras e algumas empresas que têm o desejo de entrar no mercado europeu pela minha dupla cidadania. Eu sou cidadão luso-brasileiro, então eu sou meio português, meio brasileiro, e isso facilita bastante a entrada no mercado europeu, né? Já ajudei algumas empresas a se instalarem lá nesse mercado. Tive uma passagem, um intercâmbio muito interessante no Instituto de Formação da Profissão de Seguros, que é equivalente à Escola de Negócios e Seguros aqui no Brasil, né? Eu fiz esse intercâmbio na França com os professores de lá, foi muito, muito rico isso também. Atualmente sou diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Ciências dos Seguros, e sou diretor da Movida Seguros, que é uma assessoria especializada em seguros pessoais, que eu vou falar um pouquinho mais para o final, eu falo um pouquinho o que a Movida faz. Bom, isso dito, né, eu sou uma pessoa eu sou um estudioso, eu gosto muito de estudar o mercado, de conhecer produtos, de conhecer métodos, e gosto de escrever, né? Quando a gente gosta de ler, a gente acaba gostando de escrever também. Então, tenho algumas publicações espalhadas aí pelo mundo sobre seguros de vida, especialmente aqui no Brasil, em algumas revistas especializadas no Brasil, mas também tenho artigos publicados em Portugal, na França, na Polônia, sempre relacionado a seguros de vida, né? E, como eu disse, sou professor da ANS há 16 anos. Esse dia foi um dia muito especial para mim, dessa fotografia aí, que foi o dia que eu fiz a palestra de encerramento do curso de corretores, né? Até quem teve a oportunidade de conhecer o nosso grande mestre Osmar Bertassini, né, que nos deixou há alguns anos aí, acho que há cerca de 4 anos, se não me engano, 3 anos, era o grande mestre de seguros de vida. Ele estava ali na primeira fileira do lado do meu pai ali, assistindo a minha palestra. Então esse dia foi um dia muito especial. Tinham mais de 200 pessoas no auditório aí para assistir essa minha palestra. Então, eu gosto de sempre compartilhar esse dia, que foi um dia muito, muito especial para mim mesmo. Falando, já entrando no nosso assunto, no mercado de seguros de vida, né? Eu trago algumas estatísticas, alguns números, porque os números não mentem, né, gente? Por mais que sejam bonitos os discursos, os números não mentem. E a gente sabe que o mercado brasileiro tem um potencial gigantesco para os seguros de vida, e não só pelo tamanho da população, mas pelo pouco que essa população ainda é protegida, né? Ainda tem poucos brasileiros protegidos por um seguro de vida, né? A gente projeta, em termos de perfil da população, hoje a população ainda é uma população bastante jovem, mas no estudo que foi feito recentemente, foi feita uma estimativa de como vai ser o perfil do brasileiro em 2050. E olha só, do lado direito aqui, o formato do perfil da nossa população, né? Nós vamos ter muito mais pessoas acima de 40 anos do que pessoas abaixo de 40 anos, né? Hoje é exatamente o contrário. Nós temos uma população muito mais jovem, né? Não tão jovem como era na década de 60, como vocês podem ver do lado esquerdo aqui, mas nós estamos nesse processo de envelhecimento, de longevidade. O brasileiro está vivendo mais, enfim, e isso tudo tem impactos diretamente na nossa vida, né? Principalmente financeiramente falando, né? Quando a gente vive mais, a gente precisa de uma poupança, de uma aposentadoria maior para ter condições melhores. Se a gente corre riscos de doenças, de acidentes, aí a gente tem que ter uma proteção durante a vida para caso alguma coisa aconteça até chegar lá na nossa melhor idade, né? Então, esse perfil aqui da população brasileira que tem mudado já é um grande sinalizador de oportunidade para o mercado de seguros, né? Uma notícia que saiu no ano passado, antes da pandemia, e eu gosto de falar antes da pandemia e depois, porque antes da pandemia o mercado já estava crescendo. Muita gente fala, Renato, mas será que os seguros de vida não cresceram só por causa da pandemia? Os seguros de vida já vinham crescendo antes da pandemia.
né? Os seguros de pessoas, quando a gente vê nessa matéria da revista Policy, os seguros de pessoas já eram dos que mais crescia no mercado brasileiro antes da pandemia, né? Aliás, desde 2017, se vocês observarem aqui, eu trouxe um comparativo entre o que significa aqui o cenário, né, de faturamento dos seguros de pessoas, quando comparado aos seguros de automóveis. E percebam que desde 2017, os seguros de pessoas são mais representativos do que os de automóvel. O de automóvel não tem crescido, né, no mesmo ritmo que os seguros de pessoas, pelo contrário, os seguros de automóvel têm caído devido a vários fatores, entre eles a uberização, que o pessoal chama, né? Muita gente agora, meus sobrinhos mais jovens, de adolescentes e que têm hoje 18, 19 anos, eles não querem mais ter carro. Eles querem ter um aplicativo para usar o Uber, né? A maior seguradora de automóvel hoje no Brasil já está investindo em aluguel de carros. Já está investindo em aluguel de carros, ou seja, já está se antecipando a um cenário futuro que as pessoas não vão mais ter o carro, elas querem usar o carro, né? Então, o ter para o usar é um processo que nós estamos passando hoje, né? Já tem alguns aplicativos que possibilitam, se você tem um vizinho no seu prédio que não está usando o carro hoje, é possível você alugar o carro do seu vizinho hoje mesmo para usar enquanto ele não estiver usando. Isso tudo através de aplicativos, né? As vendas de veículos têm caído, então tudo isso tem contribuído para a queda dos seguros de automóveis. Os carros autônomos que vão vir aí também, tudo isso vai ter impacto. Por outro lado, os seguros de pessoas cada vez mais cresce e juntamente com a cultura do seguro aqui no Brasil, isso tem sido realmente de forma exponencial, né? Alguns dados aqui, já do começo desse ano, dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, a FENAPREV, apontam que o ramo vida individual, cresceu 26,3% em prêmios entre 2020 e 2019. Ou seja, gente, no período de um ano, com crise, sem crise, com crise econômica, com crise política, com qualquer coisa que tenha acontecido nesse período todo, o mercado cresceu 26,3%. Qual mercado proporciona um crescimento desse hoje para a gente? Eu desconheço qual mercado tem mantido esse crescimento nos últimos anos de uma forma tão expressiva, né? Isso demonstra realmente a evolução do mercado. E mesmo com esse crescimento, vocês vão ver que ele ainda a participação ainda é muito pequena no Brasil. Olha só, outro dado importante que foi publicado já em abril desse ano. O seguro de vida individual acusou uma alta de 43% nos sinistros em 2020, na comparação com 2019. Aí a gente já está comparando um período de pandemia com um período anterior à pandemia. Então, aqui nesses 43%, a gente já começa a encontrar algum impacto da pandemia no mercado, né? Isso aqui é a devolução dos seguros para a sociedade, né? Agora, olha aqui essa estimativa que interessante. Cerca de 15% da população brasileira tem algum tipo de seguro de vida. E vocês vão ver que faz todo sentido esses 15%, não é um chute, não é algo que alguém, né, imaginou e falou, eu acho que é 15%. Não, existe um motivo para se chegar nesse valor, vou chegar lá. Nos Estados Unidos, esse percentual chega a 60% da população que tem algum tipo de seguro de vida, 60%, né? Ou seja, é 4 vezes maior do que aqui no Brasil. E no Japão, em média, 90% das famílias têm algum tipo de seguro de vida, gente. 90%. Quer dizer, os japoneses são muito voltados para essa cultura do planejamento e da proteção familiar.
Um dia a gente chega lá, né, gente? Quem sabe um dia a gente chega lá. E já com a pandemia, crescem contratações no seguro de vida. Isso aqui também foi notícia desse começo desse ano. Tendência de alta foi verificada entre os produtos funeral e doenças graves. Olha só, anote aí, porque as coberturas de assistência e auxílio funeral e a cobertura de doenças graves são as que mais têm sido procuradas nos últimos anos, né? São dados importantíssimos, gente. Uma quebra de paradigmas recente aí. Eu sempre procurei dizer nos meus treinamentos, assim, olha, gente, vamos procurar pessoas acima de 35 anos para oferecer seguro de vida. Isso mudou. Isso mudou. Não dá mais para a gente olhar só para quem tem acima de 35 anos. Nós temos que olhar para quem está abaixo de 35 anos também, porque os jovens de 18 a 34 já estão com essa mentalidade da proteção. Então, olha só, a busca por seguro de vida entre pessoas de 18 a 34 anos saltou de 7%, que era antes da pandemia, para 31%. Quer dizer, de todos os seguros de vida que são vendidos aqui no Brasil, antes representava 7%, agora 30, quase um terço, podemos assim dizer, quase um terço dos seguros de vida que são vendidos aqui no Brasil são para este público de 18 a 34 anos. Então, foi por água abaixo também, por água abaixo aquela ideia de que só pessoas acima de 40 que contratam seguro de vida. Não, os jovens também pensam nisso e são um alvo importantíssimo. E detalhe, o produto se torna extremamente barato para essa faixa etária, gente. Ultimamente eu tenho fechado muitos seguros para jovens de 27, de 28 anos, casais jovens que se casaram, né, recentemente, que aí um quer deixar o outro seguro, enfim. Muita atenção nesse dado. E olha esse aqui mais recente, já da semana passada, que dizia o seguinte: seguradoras pagaram quase 4 bilhões de reais às vítimas da Covid-19. Quando a gente vê uma notícia dessa, eu trouxe exatamente a notícia como ela foi publicada, muita gente já perguntou para mim, Renato, mas como assim 4 bilhões às vítimas? As vítimas não morreram? Pois é, não vamos esquecer que as famílias que perderam os seus entes queridos são vítimas também da Covid, né? Um pai de família que morre precocemente e que deixa filhos, crianças aí desprotegidas, essa família é vítima da Covid também, né? E olha só, né? Na avaliação do CEO da Zurich, que diz nessa matéria aqui, esse percentual está em linha com o tamanho do mercado de seguros de vida no Brasil. E aí na matéria, depois se vocês quiserem, eu posso mandar a matéria completa para vocês. Na matéria diz lá, cerca de 89 mil famílias receberam dinheiro referente às coberturas por morte de Covid, o que representa cerca de 15% do total de mortes pela doença no Brasil. Então, olha só, de todas as mortes por Covid que ocorreram no Brasil até agora, cerca de 15% tinham um seguro de vida. E está totalmente alinhado com aquela estimativa que a gente falou agora há pouquinho, né? Olha só o quanto a gente ainda tem para crescer. Quer dizer que só 15% estava amparado por uma proteção dessa, né? Agora, onde é que estão concentrados esses seguros? Eu trago aqui o ranking mais recente dos seguros, quando a gente junta todos os ramos, e tirando o VGBL, porque aí o VGBL não é risco, é mais entra na parte de contribuição. Então, aqui, quando eu falo aqui desse total dos ramos, são produtos de risco, né? Olha só, em 2020, o Banco Bradesco terminou em primeiro lugar aí no ranking, né? Com 22% de participação, de market share, né, desse mercado. Depois vem a Sul América, depois vem a Porto Seguro, depois vem o Banco do Brasil, a Zurich, Caixa. Percebam que a maioria das seguradoras que estão aí entre as 8 primeiras
tem alguma relação com bancos. Podem perceber. Os canais de distribuição bancários são os que acabam tendo uma penetração maior na população naturalmente, porque todo mundo precisa ter uma conta no banco e sempre que você precisa abrir uma conta ou precisa de um crédito ou precisa aumentar um cheque especial, lá vem uma oferta de um seguro de vida. E eu costumo dizer, sabe por que o banco vende tanto seguro de vida? Porque eles oferecem. Simplesmente por isso. Então, às vezes, o corretor fala que é injusto a concorrência dos bancos. Nada. A única diferença dos bancos para o corretor são duas. É que o gestor que trabalha lá no banco, que oferece seguro de vida, primeiro, ele tem metas. Por isso que ele está sempre focando nos resultados. E segundo, além dele ter metas, ele oferece. E essas são as duas principais diferenças quando a gente fala do canal de distribuição por bancos, quando comparado ao canal de distribuição por corretores e seguros. Os bancos têm metas e eles oferecem. O corretor de seguros dificilmente se coloca uma meta. Esse mês eu quero vender tantos seguros de vida e tanto de prêmio. Dificilmente o corretor se coloca uma meta. Se vendeu bem, se não vendeu, tudo bem também. E a oferta passa a ser uma segunda possibilidade. Então, o corretor oferece pouco. O corretor oferece pouco, muito pouco. O corretor faz cotações, fecha seguros de automóvel, fecha seguro residencial. E se alguém pedir um seguro de vida, ele vai lá e faz uma cotação e faz uma oferta. O grande diferencial do corretor é aquele que cria metas e oferece todos os dias. Prospecta e oferece. Por isso aí essa discrepância em todos os ramos aqui. Olha aqui no automóvel. O automóvel, a Porto Seguro é líder disparado com 27% de participação do mercado. Aí a Porto Seguro também tem aliança com Itaú, enfim, isso tem ajudado muito. Então, olha só o quanto essas seguradoras representam no mercado brasileiro. Se você pegar as 5 primeiras aqui, as 5 primeiras passa de 60% do mercado. Né? Se você pegar aqui as 5 primeiras, vai dar 20, 30, 40, dá quase 70% de concentração do mercado nas 5 primeiras seguradoras. Né? Quando a gente fala de seguro de automóvel. E depois as outras seguradoras se distribuem aí abaixo da 6ª colocação, daí para baixo. Né? E olha só nos seguros de pessoas. Nos seguros de pessoas fica ainda mais evidente o papel dos bancos. Olha lá, o Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Seguros e Itaú. São as 5 primeiras. As 5 primeiras são operações bancárias. E aí o corretor pergunta para mim, Renato, mas é injusto, o banco faz a venda casada, o banco faz a venda condicionada. Bom, se não fossem os bancos, nós teríamos uma participação quase que inexpressiva no mercado de seguros de vida. Então, os bancos fazem aí o papel deles e a gente começa a encontrar ali a partir da 6ª, 7ª, olha só, o 6º, 7º e o 8º colocado nesse ranking são 3 seguradoras especialistas em seguros de vida. Olha que coincidência, não é? Ou são bancos que dominam o mercado, ou são seguradoras especializadas em vida. Então, olha só, nos 5 primeiros, bancos, usa o canal bancário, aquela metodologia que a gente já sabe. 6ª, 7ª e 8ª, Prudential, Icatu e MAG, são especialistas em seguro de vida. Aqui fica um sinal já. Aqui já fica um sinal muito evidente da importância de se trabalhar com seguradoras especializadas. Olha só quanta informação importante, hein, gente? E olha só um comentário que inclusive tem nesse ranking das seguradoras de 2020, depois eu posso passar também esse estudo completo para vocês,
Uma característica nos últimos anos foi a perda da importância do seguro de automóvel. Em 2010, a receita do seguro de automóvel era 30% maior do que a de seguros de pessoas, né? Sempre falando sem o VGBL, tá? Porque VGBL é outra análise. Quando você pega seguros de risco de automóvel e comparava em 2010 com seguros de vida, automóvel era 30% maior. No ano passado, o automóvel foi 30% menor do que os seguros de vida, gente. É assustador. Mas é assustador para o lado positivo. Eu digo que é assustador porque ainda tem corretores focando no seguro de automóvel. Ainda tem corretores focando a venda no seguro de automóvel, nas renovações, na concorrência, brigando por um cliente, às vezes por causa de 30, 40, 50 reais, para um mercado que está diminuindo, quando comparado ao seguro de vida, que só cresce. Então, o grande diferencial, para começo de conversa, vocês estão aqui agora, gente, vocês estão aqui me ouvindo, estão me vendo, estão vendo essa apresentação, já é sinal de que vocês estão atentos a esse mercado e a esse dado, que é muito importante, né? Uma das maiores corretoras de seguros de automóvel recentemente foi vendida por um grupo financeiro, para um grupo financeiro, e a próxima etapa é eles começarem a massificar a venda de seguro de vida. Olha só, a maior seguradora de automóvel já criou o seu produto de aluguel, porque está vendo que não dá para viver só dos seguros de automóvel. E a maior corretora de seguros de automóvel já migrou para a área financeira para começar a explorar os seguros de vida. E nós, pobres mortais, estamos esperando o quê para reagir, né? Temos que tomar aí alguma atitude para participar desse mercado, né? Uma coisa que eu gosto de trazer, além do ranking das seguradoras, é um pouco sobre o papel das assessorias de seguros, que também tem crescido bastante no mercado brasileiro. Eu conheci esse perfil de assessorias, né, lá no mercado francês, mas de uma forma diferente. Lá eles chamam de courtier grossista. E o que é o courtier grossista? É uma espécie de um corretor que se especializou muito num determinado ramo de seguro e que serve de referência para outros corretores. No Brasil, o que mais se aproxima disso são as assessorias, tá? Mesmo assim, ainda não é muito próximo, porque as assessorias hoje em dia a maioria são generalistas, poucas são dedicadas a alguns ramos de seguros. Mas elas têm números expressivos, né? Tem algumas seguradoras que investem mais em assessoria, então vocês veem aqui nesse gráfico, no 2020, a Tóquio Marine foi uma das seguradoras que mais investiu no canal de assessorias. E tem participação de cerca de 36% da receita das assessorias aqui do estado de São Paulo, tá? Essas são as estatísticas das assessorias de São Paulo, que é onde tem a maior concentração. Aí vem Sul América, Bradesco, Surrai, Sompo, Liberty, Mitsui, aí vem as demais. 50% dos funcionários das assessorias são operacionais, ou seja, estão ali para ajudar no pós-venda, na implantação, na emissão. Em média, esses são os comentários a respeito disso. Olha só os prêmios por ramos de seguros, né? Num outro estudo que eu peguei aqui da Aconseg, anterior à pandemia, mas isso não mudou, continua, esse cenário continua. Os seguros de automóvel correspondem a quase metade da produção das assessorias, e depois vem o seguro saúde. Tanto é que hoje, por exemplo, se eu quiser trabalhar com saúde, em vez de eu ir procurar cada seguradora, eu procuro uma assessoria e concentro ali todas as minhas vendas na assessoria de saúde, que tenha o maior número de operadoras, né? Isso é muito comum. Aí vem o RE e os demais ramos, né? Mas os seguros de pessoas, olha só, gente, de 2% a 3%.
representa tudo que é vendido nas assessorias, através das assessorias, cerca de 2 a 3% são seguros de vida. Curioso isso, né? E por que isso? Foi perguntado para as próprias assessorias. Por que se vende tão pouco seguro de vida? E as próprias assessorias, eu não respondi porque eu não participei dessa pesquisa, mas olha só, as próprias assessorias responderam: é um problema cultural, é costume do brasileiro não comprar seguro de vida. Bom, isso é uma boa justificativa para quem não está apresentando resultados. Uma boa desculpa, né? Colocar a culpa na questão cultural. Segundo motivo, não existe problema, o tempo vai resolver. Ok, vamos esperar o tempo resolver e a gente vai ser engolido pelos grandes grupos financeiros. Vamos esperar. Fique esperando sentado para ver se o tempo vai resolver. Vai resolver, vai te tirar do mercado e quem vai dominar o mercado serão as empresas que estão mais preparadas para esse desafio. Outra justificativa das assessorias. Por que não se vende seguro de vida? O corretor até tem interesse, mas não tem treinamento. Bom, sem comentários. O que a gente mais vê são seguradoras oferecendo treinamento de produtos. Pelo menos de produtos a gente sabe que a gente tem acesso aos treinamentos das seguradoras. Outro motivo, o corretor até tem interesse, mas dá muito trabalho vender seguro de vida. Bom, não quero nem falar qual o comentário sobre esse item aqui, quando diz que o corretor não quer ter trabalho. Eu vou colocar aqui as minhas reticências, vou me guardar o meu comentário aqui na minha cabeça para não falar besteira. Outro motivo, as seguradoras não se empenham. Também discordo. As seguradoras se empenham muito. O que faltam são corretores dedicados a isso. As seguradoras se empenham, e muito, mas faltam corretores dedicados, né? Não existe uma razão clara pela falta de foco do corretor nos seguros de vida, né? Olha só na distribuição dos prêmios de 2020, né? Tá lá, ó, seguros de pessoas representava 2%, né? Não mudou muito, continua variando entre 2 a 3% de tudo que é vendido nas assessorias. Olha só, e quando compara 20 com 21, tem uma pequena evolução aqui na receita, mas é muito insignificante ainda, né? Olha o automóvel, o quanto caiu de 2016 para agora 2020, 2021. O que era 2016, o que representavam os seguros de automóvel nas assessorias e o que representa hoje. Caiu muito, caiu muito. E cresceu, claro, cresceu bastante os seguros de saúde. Então, resumindo disso tudo, o resumo disso tudo, eu trago aqui principalmente 5 tópicos, né? Primeiro, o aumento da demanda. Está muito evidente que o mercado brasileiro teve um crescimento muito grande aí na demanda por produtos de seguros de vida. Isso não só no mercado brasileiro, no mundo inteiro, mas no Brasil em especial. Segundo, cada vez mais cria-se a necessidade de produtos diferenciados, inovadores, porque as seguradoras ainda estão muito padronizadas, as coberturas dos seguros são muito parecidos. São nos pormenores que a gente percebe o diferencial dos produtos. E aí, mais uma vez eu falo, a importância de se trabalhar com uma seguradora especialista em seguro de vida, porque é só uma especialista que acaba tendo os diferenciais nesses pormenores. Uma seguradora generalista não vai ter essa visão inovadora. Terceiro motivo, terceira grande oportunidade, o crescimento do interesse do corretor. Cada vez mais os corretores têm me procurado interessados em trabalhar com seguros de vida. E vocês aqui presentes, que estão aqui assistindo essa apresentação, são a demonstração desse crescimento do interesse, né? 4, cada vez mais precisaremos de profissionais mais bem preparados. Não temos mais espaços para corretores generalistas. Ou o corretor domina muito bem o produto
para esclarecer todas as dúvidas do cliente, ou ele vai acabar ficando de fora. Quer dizer, a especialização é uma oportunidade para a gente aumentar a nossa capacidade de distribuição nesse mercado. E quinto, isso acho que deve-se muito também à pandemia, a quebra das fronteiras. Você vê aqui, ó, o Joselino. Joselino, eu estive aí em Fortaleza alguns anos atrás e você assistiu uma palestra minha presencialmente. E hoje, olha só, você está aqui assistindo online, o Joselino está lá em Fortaleza, eu estou aqui em São Paulo, tem pessoal do interior de São Paulo, do ABC, do Rio de Janeiro, nós temos parceiros em Manaus, ou seja, acabaram as fronteiras dos seguros de vida, né? A gente pode vender em qualquer lugar do Brasil, né? Ainda mais com os recursos tecnológicos que nós temos hoje, né? E cada vez mais as seguradoras têm que se atentar para diferenciais de coberturas. E quando a gente fala de diferenciais de cobertura, vamos separar risco vida de risco morte. O risco morte resume-se basicamente a morte natural e acidental. Então, quando a gente fala de seguro de vida, é natural que se tenha ou que se imagine a cobertura morte. Agora, eu não acredito que as pessoas comprem seguro de vida só pensando na morte. Cada vez mais as pessoas pensam no risco vida, que é o risco de você ficar doente, o risco de você sofrer um acidente, de ficar incapaz de trabalhar temporariamente ou até definitivamente não poder trabalhar, o risco de envelhecer e não ter recursos para se manter lá na melhor fase, na sua velhice. E, por último, o risco da dependência. Quem aqui não tem algum parente, algum conhecido que tem alguém que é totalmente dependente e que, às vezes, alguém da família tem que deixar de trabalhar para cuidar de um idoso, de alguém que é totalmente ali dependente de um terceiro para a sua própria sobrevivência. Então, olha só, o risco vida tem uma amplitude de proteção muito maior do que o risco morte. E é nisso que a gente foca. Foi-se o tempo que a gente vendia seguro de vida pensando na morte. Hoje a gente costuma dizer que o risco vida, a gente trabalha com seguros em vida e não seguro de vida. Seguro em vida. São seguros que a gente pode usufruir aqui, nesse mundo, estando vivo, né? E isso pode variar de acordo com o ciclo de vida de cada pessoa. A gente sabe que antigamente, né, um jovem adulto, primeira coisa dali dos 17 aos 25 anos, pensava em ter o carro próprio. Aí casava, pensava em comprar a casa própria, em constituir família, e quanto maior a responsabilidade, pode ver que a necessidade de seguros, que está no eixo aqui do lado esquerdo, o eixo vertical, a necessidade de seguros aumenta. Aumentando as responsabilidades, aumentando os compromissos de financiamento da casa, aumentando o compromisso e a responsabilidade com os seus filhos, enfim, tudo isso tem um impacto bastante importante. E à medida que a família vai se estruturando, os filhos vão ficando mais velhos, vão criando a sua própria independência financeira, a necessidade de seguros também vai caindo. É natural que depois dos 50 anos, os filhos já estão crescidos, já estão fazendo faculdade, já estão trabalhando, a casa que era financiada já foi quitada, já não tem lá tantos compromissos. Então, talvez a pessoa que precisava antes de um seguro de 1 milhão, talvez agora não precise mais de 1 milhão, precise de um seguro de 400 mil, de 500 mil, dependendo do ciclo de vida da pessoa. Até chegar. Não é algo tão lógico assim como quanto mais velho eu ficar, maior a minha necessidade de seguro de vida. Não, é cíclico mesmo, né? A gente vai precisando de determinadas coberturas de acordo com a fase da nossa vida. Eu, por exemplo, aos 45 anos, o que me preocupa hoje não é a morte. É um diagnóstico de uma doença grave que me deixa incapacitado de trabalhar. Então, é claro que hoje a minha maior preocupação é ter um seguro de incapacidade temporária e um seguro que cubra um diagnóstico de uma doença grave.
E, além disso, criar recursos para que na minha aposentadoria eu tenha condições de manter uma vida ali, manter o padrão da minha vida, né? Padrão econômico. Então, isso é cíclico, né? E por isso que o corretor tem esse papel tão importante, que é a personalização dos produtos. Cada profissão tem a sua peculiaridade, cada profissão tem um tipo de necessidade, né? Os profissionais liberais estão muito mais vulneráveis do que os profissionais que são CLT, por exemplo, né? Então, essa personalização é que eu vejo como uma grande oportunidade para o corretor atender o seu cliente e formar a sua carteira. Alguns produtos que eu destaco aqui como os principais nesse processo. O seguro de renda por incapacidade temporária, que é o que a gente conhece como DIT, né? Algumas seguradoras têm, outras não. O seguro de diagnóstico de doenças graves, que eu falei, é um seguro realmente muito importante. Eu tive alguns casos na minha família de pessoas com doença grave, minha mãe teve, meu pai teve câncer, enfim. Então, é claro, eu procuro me cuidar, procuro me proteger, tanto com a minha saúde, como também financeiramente, com um seguro que me proteja dessa eventualidade, né? Outra cobertura importante, as diárias por internação hospitalar, que hoje em dia é pouco falado ainda, mas eu vejo com muito bons olhos, porque não é todo mundo, por exemplo, que tem um plano de saúde excelente. Às vezes as pessoas não têm condições de ter um bom plano de saúde. Às vezes tem um planinho básico, um plano que só tem enfermaria, e é importante ter um subsídio caso a pessoa tenha que ficar internada durante um tempo, né? E receber pelas diárias de internação acaba sendo um diferencial também na vida financeira, né, das pessoas. Um outro produto que tem tido muita procura, o seguro vitalício, que é aquele seguro linear, né, que você vai pagar a mesma taxa durante a sua vida toda. Então, hoje você contrata um seguro desse vitalício tradicional, todo ano ele aumenta um pouquinho. O vitalício não, ele tem um prêmio que você vai pagar sempre a mesma coisa, sempre a mesma taxa, por toda a vida, né? E ainda por cima, com a opção de resgatar num determinado momento. Se você não quiser mais continuar com o seguro, fala assim: olha, o seguro eu já não preciso mais, eu prefiro resgatar o que eu fui capaz de acumular. Ok, você tem a opção de resgatar o valor que foi acumulado no período. Então, eu não gosto de chamar de seguro resgatável. Eu prefiro chamar seguro vitalício, que você tem a opção de resgate. Porque se você fala seguro resgatável, você já induz o seu cliente a resgatar. E aí o cliente faz o quê? Ele faz a conta como se ele estivesse fazendo um investimento. Ah, mas em vez de eu fazer um seguro resgatável, se eu colocar ele na bolsa ou num plano de investimento, ele vai render muito mais. Sim, é verdade. Até porque o seguro não é investimento. Ele pode ser considerado um investimento na proteção da família, mas ele não é considerado um investimento, porque investimento eu considero um valor que você coloca lá e daqui a um tempo ele vai rentabilizar e você vai poder pegar ele de volta com a rentabilidade. O seguro vitalício não. O seguro vitalício você mantém uma proteção por toda a vida e, além disso tudo, se num determinado momento você decide resgatar e cancelar o seguro, ok, você tem a opção. Você quer se manter protegido ou você quer resgatar o que você foi capaz de acumular no período para curtir aí a vida como você quiser? Bom, é uma opção. As vendas mais honestas são as que dizem seguro vitalício com opção de resgate. Eu não recomendo ninguém a falar: vamos fazer um seguro resgatável. Não façam isso, porque você vai induzir o seu cliente a contratar algo que ele já está pensando em resgatar. Não é um seguro resgatável, é um seguro vitalício que você tem a opção de resgatar caso você não queira continuar com ele, né?
E aí, claro, os tradicionais, VGBL, PGBL, a Previdência, né? Que a gente pensa tanto, e a Daniela Lira está aqui com a gente, é especialista. Mostra sua canequinha aí, Dani. A Dani tem a canequinha aí da Girocor, corretora, que tem lá, faça o seu plano de previdência, enfim. Aê, maravilha. Muito bom, Dani. Porque a Previdência, aê, muito bom. A Previdência, ela acaba alavancando o interesse do cliente no seguro de vida. E eu até costumo dizer que não faz sentido você fazer a previdência para garantir o futuro se você não tem uma proteção que garanta o seu presente. Então, só faz sentido fazer uma previdência depois que você tiver a sua proteção financeira para casos de morte, de invalidez, de incapacidade, de doença grave, de internação. Proteger o hoje. E aí sim, pense em garantir o amanhã, né? E um outro produto que entra aqui na nossa gama de produtos, e eu estou trazendo ele hoje aqui para vocês, que são os seguros de riscos cibernéticos. Renato, mas seguro cibernético não é seguro de vida? Olha, gente, quando a gente fala de seguro cibernético para pessoa física, vamos lembrar de uma coisa: nós temos a nossa vida real e nós temos a nossa vida virtual. Quando você abre as redes sociais, parece que todo mundo é feliz, todo mundo está sempre de férias, está todo mundo na praia, comendo os melhores pratos. Dificilmente você vê alguém colocando uma foto de um prato de miojo. As pessoas só querem mostrar nas redes sociais os melhores momentos da vida delas. Então, dificilmente as pessoas colocam ali os piores momentos da vida. Então, eu digo que para os melhores momentos da vida, nós temos ali as redes sociais para mostrar para todo mundo, né? E para os piores, bom, nós temos os riscos cibernéticos que nos protegem de roubos de dados, de proteção de dados sensíveis, de recuperação da sua identidade virtual. Hoje nós temos uma vida real e uma vida virtual. Por isso eu já incluo aqui os riscos cibernéticos, em especial para a pessoa física, porque aqui a gente começa a enxergar a vida real e a vida cibernética protegidas. Para a vida real, as nossas proteções de seguro de vida, de previdência, de invalidez, de incapacidade. E para a nossa vida virtual, os seguros de riscos cibernéticos, em especial para a pessoa física. Nossa, Renato, mas eu pensava que risco cibernético era só para empresas, para pessoa jurídica. Nós já temos um produto para pessoa física. Riscos cibernéticos para pessoa física. Vou guardar aqui esse segredo. Daqui a pouquinho eu falo para vocês aonde é que a gente encontra esse produto, tá? Temos alguns parceiros nessa jornada. Bom, resumindo, né, tudo isso que a gente está falando de seguro, né, de proteção, de acordo com o ciclo de vida, a gente sabe que a nossa vida, né, o ciclo natural da vida seria esse, né? Nascer, crescer, casar, ter filhos, envelhecer, ficar velhinho e morrer, né? A gente imagina que o nosso ciclo natural da vida vai ser esse. Mas o seguro de vida ele vem exatamente para nos auxiliar caso esse ciclo natural seja interrompido. Porque concorda que se todo mundo tivesse a certeza que fosse morrer aos 78, aos 80, aos 85 anos, ninguém precisaria de seguro de nada. E é justamente aqui que entra o seguro, no momento das incertezas. Justamente por eu ter hoje 45 e não saber até onde eu vou, é que eu preciso de um seguro de vida. Renato, e se eu já tenho 80 anos? Bom, talvez você já nem precise mais de um seguro de vida, né? Talvez a parte mais arriscada da sua vida já tenha passado, né? E aí a gente já começa a encontrar algumas tendências de mercado. Primeiro, a tendência para desenvolvimento de produtos inovadores, que antes era uma oportunidade e hoje já é uma tendência. Cada vez mais as seguradoras estão atentas a isso. E a gente já começa a encontrar produtos, por exemplo, de seguro de vida, que tem telemedicina dentro do seguro de vida, né? Segunda tendência, cada vez mais serão criados canais digitais de distribuição. Canais digitais
de distribuição. Ou a gente avança e entra nesse mundo digital, ou a gente vai ficar para trás. Terceiro, a especialização está em alta. A especialização está em alta. Cada vez mais os corretores estão buscando a especialização e está quase que em extinção, ou se não está, vai ser extinto em breve, o corretor generalista. Os corretores serão dedicados a determinados segmentos. Ontem a gente teve uma apresentação do nosso parceiro lá da Prevoar de Portugal, e ele disse que lá em Portugal a habilitação do mediador de seguros, do corretor de seguros, é por ramo. É por ramo. Então, se eu quero vender vida, eu vou lá me habilitar para o ramo vida. Né? Se eu quero vender só seguro de automóvel, eu vou lá me habilitar para vender seguro de automóvel. Então, cada vez mais a especialização estará em alta aí no mercado de seguros. Quarta forte tendência, a criação de alianças estratégicas. Vocês percebem que cada vez mais as empresas da área de investimentos têm se aliado aos corretores de seguros? Porque essa aliança é estratégica para ambos os lados, né? Tanto a empresa de investimento tem lá o cliente investidor que precisa de seguros, como o cliente, o corretor de seguros que tem um cliente de seguros, cada vez mais está atento às opções de investimentos que a gente encontra aí no mercado, né? E quinto, organizações em redes horizontais. O que são as organizações em redes horizontais? São aqueles corretores que se agrupam, cada um com a sua própria identidade, mas que têm a mesma visão sobre um determinado segmento. Então, aqui, por exemplo, eu posso dizer a Daniela Lira, o Marco Soeiro, que estão aqui com a gente, acompanhando, eles fazem parte dessa rede horizontal que nós criamos. Nós, juntos, cada um com a sua própria empresa e com a sua própria autonomia, somos muito mais fortes. A Luciana Gaeta está aqui também. Bom dia, Lu. A Luciana Gaeta está aqui também. Também ela faz parte dessa nossa rede horizontal de organização. Né? Nós aqui temos muito mais força hoje do que se eu tivesse sozinho, se a Luciana tivesse sozinha, se a Daniela tivesse sozinha, se o Marcos estivesse sozinho. Hoje nós somos muito mais fortes, unidos, cada um mantendo e preservando a sua identidade de empresa, mas somos muito mais fortes diante de uma negociação, de uma determinada demanda com uma seguradora ou com um cliente, né? Semana que vem mesmo, eu e a Daniela vamos visitar um cliente aí que é grande. Eu sozinho não chegaria nesse cliente, e a Daniela, com certeza, com o meu apoio, com o apoio das seguradoras que a gente selecionou, a gente vai ter muito mais força para trazer esse cliente para a carteira da Girocore. Então, essa organização em redes horizontais, e as assessorias são um exemplo, né, de rede horizontal, são cada vez mais uma tendência no mercado internacional e brasileiro, cada vez mais no mercado brasileiro também, né? E quando a gente fala dessa rede horizontal, a gente, claro, às vezes não são todos os corretores que têm perfil para atuar num perfil desse de rede horizontal, né? A gente vai encontrar aí, eu costumo dizer que tem 10 competências que são essenciais ao corretor de seguros que quer trabalhar com seguro de vida. Primeiro, tem que acreditar em seguro de vida. Aquele corretor que fala, não, seguro de vida, não, as pessoas não querem, o brasileiro não tem perfil para isso, o brasileiro não pensa nisso, enfim, não adianta. O corretor, antes de mais nada, tem que acreditar no seguro de vida para depois ele poder convencer o cliente dele. Segundo, o corretor tem que gostar da venda pessoal, porque o aconselhamento é a base da venda do seguro de vida. Então, a gente precisa do encontro, seja virtual ou seja presencial com o cliente. Terceiro, tem que ter boa rede de relacionamento. E hoje o corretor não tem esse problema, porque o corretor já tem a sua rede de clientes de automóvel, de residência, de saúde. Ele só precisa focar no produto vida e oferecer para os clientes que ele já tem esse bom relacionamento. Quarto, o corretor tem que trabalhar com foco nos objetivos. Lembram que quando eu falei
que o banco vende tanto seguro de vida simplesmente porque eles têm metas e porque eles oferecem? Se o corretor tiver metas e objetivos pessoais, ele vai sim se diferenciar dos demais corretores, desde que ele tenha foco em objetivos, metas pessoais, né? Quinto, valoriza o planejamento. Se você tem objetivos e metas, você valoriza o planejamento para se chegar nessa meta, né? A gente não começa um mês dando um chute. Esse mês eu quero vender 1 milhão. Tá, mas como eu vou me planejar para vender esse 1 milhão? Né? Então, se eu tenho um objetivo, eu tenho que valorizar o planejamento para chegar nesse objetivo. Sexto, possui uma agenda de visitas externas ou de entrevistas, né? Que podem ser aí virtuais. Se você tiver uma agenda de entrevistas com clientes, certamente você vai ter um bom desempenho de seguro de vida. Eu trago aqui, inclusive, daqui a pouquinho eu falo sobre essas estatísticas. Cria novas oportunidades, prospecta novos clientes, assume desafios e tem uma visão de carreira. Até porque a gente sabe que o seguro de vida, o resultado não aparece de um dia para o outro. Ele tem que ser construído todos os dias, né? Por isso o corretor tem que ter uma visão de carreira para ele e para a própria empresa, para a própria corretora. Ter o foco e saber diferenciar produtividade de produção. Produtividade é o volume de trabalho necessário para se chegar num determinado resultado. E a produção é o resultado. Quanto você produziu, né? Às vezes a gente termina o dia cansado, poxa, mas nossa, eu estou cansado, trabalhei tanto e estou com a sensação de que eu não produzi o suficiente. É verdade, é muito comum. É só a gente separar produtividade de produção que a gente vai começar a entender melhor essa realidade. Um exemplo aqui de produtividade de produção. E muito realista, tá? Para cada 90 nomes selecionados, em média, o corretor ele consegue fazer 60 contatos telefônicos com esses 90 nomes. Tá? Desses 60 contatos telefônicos, cerca de metade a gente consegue fazer um estudo personalizado. Ou seja, perguntar para a pessoa a profissão, data de nascimento, se é casado, se é solteiro, se tem filhos, se tem algum tipo de seguro, se preocupa alguma coisa com relação a essa proteção, enfim, 30 estudos personalizados. Eu tenho que ligar para 60 para conseguir fazer 30. E a média é praticamente 1 para 3. Se você tem uma relação de proximidade com essas pessoas, que você fez esses 30 estudos personalizados, a chance de fechar 10 é muito grande. Se você já conhece essas 30 pessoas que você abordou, existe uma chance muito grande de você conseguir fechar, para cada 3 pessoas que você entrevistar, uma fechar. Isso é um dado estatístico real, tá, gente? Não é um chute. É baseado nas estatísticas da própria Luciana Gaeta, da Daniela Lira, do Marcos, do Genivaldo, daquelas pessoas que já colocam isso em prática. E aqui dando uma ideia de ticket médio. Se cada cliente fechar um seguro com uma média de R$ 150, ao final de um mês, se eu tiver 10 fechamentos, eu tenho R$ 1.500 de produção mensal. Né? Aí sim a gente chega no resultado final da produção. Mas olha a produtividade que eu tive que trabalhar nesse período para conseguir chegar nos 10 fechamentos e R$ 1.500 de prêmio total. É aqui que a gente encontra, então, o segredo da operação do corretor especialista em seguro de vida. Que não é segredo nenhum, é trabalho. 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 A consequência de toda essa produtividade tem como um resultado a estatística, muito próxima dessa daqui. 9 para 3 para 1. Ontem, inclusive, na apresentação do Paulo Silva, lá de Portugal, ele falou que isso também se mantém lá em Portugal. Para cada 9 nomes que você seleciona, 6 você entra em contato, 3 você faz estudo, 1 fecha. É muito realista isso. E qual a consequência disso? Em 1 ano, em 2 anos, né? A consequência, gente, olha só, num cenário 1,
que eu digo aqui como um cenário até bem conservador, eu chamo aqui de realista, mas eu considero ele mais conservador do que realista, esse do lado esquerdo. Eu pego uma média de comissionamento aqui de 100% da primeira, de agenciamento, com 30% de vitalício. Se o corretor, em vez de vender esses R$ 1.500, ele vender R$ 400 em média, em 1 ano e meio ele já tem um vitalício de R$ 2.500 quase. Se em vez de 400 ele produzir em média R$ 800 por mês, essa renda vitalícia vai para quase R$ 5.000 em 1 ano e meio. O que eu quero dizer com isso? Que se você tivesse começado há 1 ano e meio atrás a vender a média de R$ 800 de seguro de vida, hoje você teria quase R$ 5.000 de vitalício. E olha lá, se você produzir R$ 1.200 por mês, em 1 ano e meio você tem mais de R$ 7.000 de vitalício. E se você vender mais de R$ 2.000 de prêmio, você vai ter seguramente de 10 a 15 mil reais de vitalício na sua carteira. Uma grande vantagem. Você não precisa procurar o cliente daqui a 1 ano para renovar. Você vendeu hoje, esse cliente vai se manter. O meu cliente mais antigo está comigo há 15 anos pagando o seguro de vida dele. Há 15 anos. O meu cliente mais antigo é de 2006. 2006. Ele continua pagando até hoje. Tive trabalho com ele? Não. Não, porque ele não morreu, ele não sofreu acidente, não aconteceu nada com ele. Ele paga, eu recebo. Quando eu vou ter trabalho? Quando ele parar de pagar ou quando acontecer algum sinistro com ele. Quando ele ficar doente, se ele sofrer um acidente, se morrer. Mas aí é a consequência do nosso trabalho e é o momento da entrega. Então, olha só, gente. Se eu produzir uma média de R$ 1.200 a R$ 2.400 mensalmente de seguro de vida, eu posso ter aí um faturamento mensal de 7 a 10, 12 mil reais, vitalício. Eu prefiro até nem chamar de vitalício, gente. Prefiro chamar de recorrente, né? Porque vitalício, nem todo mundo vai pagar vitaliciamente o seguro. Muitos desistem no meio do caminho, né? Eu prefiro chamar de recorrente. E aí é que entra a nossa especialidade. Não sei se vocês já ouviram falar do termo mise en place. Alguém já ouviu falar do termo mise en place, que é um termo culinário? Né? Tá aqui a fotinho que eu estou colocando aqui. Que nem quando a gente assiste esses programas de culinária, né? Ana Maria Braga, enfim, a gente olha, tá tudo separadinho na bancada lá, e aí o cozinheiro só pega o pires que já está tudo medido lá, a quantidade certa de sal, de açúcar, de farinha, de tempero e não sei o quê. Vocês percebem que a gente olha o mise en place, a gente vê na televisão e fala assim, mas tudo separadinho, cortadinho, pesado, organizado, até eu sei cozinhar. Concordam? Mas por que parece que tudo fica mais fácil quando o mise en place está feito? Porque acho que um dos maiores trabalhos para quem cozinha, não sei se quem está assistindo aqui gosta de cozinhar, gosta de gastronomia, mas acho que o maior trabalho é a preparação, é o mise en place. É você picar, é você pesar, é medir as quantidades de cada ingrediente, deixar tudo prontinho para depois só colocar tudo na panela, no liquidificador, na batedeira. Não é? E aí entra o processo. Mas o mise en place, que é a separação e a medição dos ingredientes, é a etapa mais importante do processo culinário. Porque é ali que você vai separar os ingredientes, separar bem, separar mal, organizar, pesar, encontrar a medida certa para cada um deles. E esse mise en place se aplica para o seguro de vida. Nossa, Renato, eu pensei que ia assistir uma palestra sobre seguro de vida. Eu estou assistindo uma palestra de culinária aqui. Pô, era mais fácil eu ter colocado na Ana Maria Braga aqui, ou no Food Network, que eu ia ter aqui receitas mais interessantes.
Mas é isso que eu quero trazer para vocês. A preparação, o mise en place, significa colocar no lugar, em francês, né? Colocar cada coisa no seu lugar, mise en place, né? O primeiro passo do corretor que quer vender seguro de vida é fazer o seu mise en place, trazendo para a nossa realidade aqui do Vida. O nosso mise en place é organizar o estoque de nomes, né? Então, antes de começar a oferecer de forma aleatória, vou oferecer para o meu cunhado, antes de oferecer de forma aleatória, organize os seus ingredientes. E os ingredientes do corretor de seguro de vida são os nomes. Os nomes que você é capaz de organizar para depois abordar e fazer o estudo personalizado. E o estudo personalizado seria o passo 2 do mise en place, né? É você organizar os seus nomes e depois organizar um discurso para abordar esses nomes, através de um estudo personalizado, de algo preparado e que eu já sei quais são as perguntas que eu preciso fazer para essas pessoas. E com base no estudo personalizado é que eu vou executar as vendas consultivas. E através das vendas consultivas é que eu levo um valor da proteção na medida certa e adequada para o meu cliente, sem deixar passar do ponto, né? Sem deixar passar do ponto. Nada mais, nada menos. Esse é o nosso mise en place. E essa como dizem os franceses, até coloquei aqui o termo aqui em francês, que é até um livro que eu tenho, um livro francês, que chama La Boîte à Outils, que é a caixa de ferramentas. A nossa caixa de ferramentas necessárias, de ferramentas necessárias para que a gente tenha sucesso na venda de seguros de vida. Esse é o nosso mise en place, e esse mise en place resume-se no que nós chamamos hoje de método mentor. O método mentor é o mise en place do corretor que quer vender seguro de vida. Começa com o medir. Você está aqui assistindo a 1 hora essa minha apresentação. Onde você quer chegar com isso? Você está aqui perdendo tempo. Não tinha nada melhor para fazer, então eu vou assistir essa apresentação do Renato. Ou não, ou você está aqui porque você quer vender seguros de vida e sabe exatamente onde você quer chegar. Se não sabe, não tem problema, a gente ajuda a identificar onde você pode chegar. Mas Daniela, a Luciana, o Marcos, que estão aqui com a gente, já participam do programa Mentor há muito tempo, eles sabem exatamente onde eles querem chegar. Renato, hoje, sei lá, por exemplo, meu resultado dos seguros de vida é 0. Mas daqui 1 ano e meio, como você falou aqui, eu quero ter 10 mil de vitalício. Beleza, maravilha, você já sabe onde você quer chegar. A partir daí, nós criamos uma capacidade de escuta, de escutar o que você tem de melhor, de virtude, para alcançar o seu público-alvo. Eu conheço muita gente, meus clientes, tenho muita credibilidade com os meus clientes, eu atendo eles há muitos anos nos seguros de automóvel, enfim, então eu tenho muita facilidade de contato. Qual que é a minha dificuldade? Eu não domino ainda os produtos, eu preciso dominar melhor as técnicas de seguro de vida, me falta foco, enfim. Escutar o corretor é muito importante. Terceiro, negociar um plano de progresso. Já que você sabe onde você quer chegar, nós vamos negociar um plano de progresso. Primeira etapa, fazer o mise en place, né? Organizar o seu estoque de nomes, prospectar, criar uma agenda de entrevistas. Se você realizar tantas entrevistas, ao final de 1 mês você vai ter tanto de resultado. Esse é o plano de progresso. Não é do dia para a noite. É um planejamento mesmo. Para que só assim a gente consiga transpor, superar as dificuldades. Juntos a gente vai ter muito mais facilidade, né? Eu sozinho teria dificuldade, mas eu com a Daniela, com o Leonardo, com a Luciana, com o Marcos, eu vou pegar algum atalho, porque quando eu quiser chegar no meu destino,
Alguém vai falar assim para mim, Ih, não vai por aí não, que por aí você não vai se dar bem não. Vai por aqui que esse caminho é melhor. Então, a gente tem caminhos para auxiliar o corretor nessa transposição das dificuldades. Como? Organizando um acompanhamento prático. O acompanhamento prático pode ser desde o processo de organização dos nomes até o acompanhamento prático de prospecção, de agendamentos, de entrevistas, de visitas, de cotações, de apresentação de uma solução personalizada. Esse acompanhamento prático é a nossa especialidade, né? Por isso que eu tenho aqui hoje nossos convidados especiais, a Daniela, deixa eu ver quem mais está aqui. O Genivaldo está aqui também com a gente, o Leonardo, a Luciana Gaeta, o Marcos, são os grandes mentores que nós temos aqui na nossa estrutura horizontal, como a gente diz, né? Que são as pessoas que nos inspiram todos os dias. Cada um deles tem uma especialidade e que nos auxilia na orientação dos corretores que estão começando, né? Nós organizamos esse acompanhamento para que, ao final, todo mundo possa ser reconhecido com resultados e também com premiações. Hoje, nós temos algumas campanhas ativas e uma delas é levar os nossos parceiros para Portugal no ano que vem, para um estágio de 1 semana. Isso é exclusivo para quem faz parte aqui do Grupo Mentor. E, é claro, quando Genivaldo, Luciana, Daniela, Marcos, Leonardo, eles participam, estão aqui agora comigo, porque eles têm a mesma visão e o mesmo direcionamento em comum comigo e com os demais. Todos nós temos como objetivo comum a distribuição e a venda de seguros de vida. E, como consequência disso, nós queremos ter aí todo o reconhecimento através dos resultados da nossa carteira e também das campanhas que são disponibilizadas aí pelas próprias seguradoras e pela nossa própria estrutura de assessoria especializada, né? Isso acaba proporcionando um círculo virtuoso para o profissional que quer trabalhar com seguro de vida. Primeiro, começa com o querer. Se você não quer, não adianta, você não estaria nem aqui assistindo até agora essa apresentação. E o querer, eu gosto de dividir em 2 partes. O querer da vontade, eu estou cheio de vontade. E o querer da disponibilidade, porque às vezes você está cheio de vontade, mas não tem tempo. Então tem que ter a vontade, mas você tem que ter uma disponibilidade mínima para se dedicar para isso, né? Eu adoro, sei lá, eu gosto de comer. Então eu tenho muita vontade de aprender a cozinhar. Mas me falta muito tempo, minha vida é muito corrida, eu prefiro ligar lá no Disque Pizza e pedir uma pizza, ou pedir no Uber Eats e tudo bem. Mas eu tenho muita vontade, olha. Enquanto você não se dedicar para isso, você não vai conseguir colocar em prática. Então, o querer é a chama, é a fagulha que a gente precisa para que a gente possa desenvolver um perfil comercial, uma formação, uma capacitação, para que aí sim eu comece a colocar em prática, fazer, praticar, desenvolver competências. E só assim é que eu vou obter os resultados financeiros que eu espero, os 5 mil, 7 mil, 10 mil, 15 mil de vitalício. E também o reconhecimento, porque além de conquistar a minha carteira, eu também quero conquistar as campanhas de vendas que são proporcionadas para mim. E se eu conquisto, bom, a tendência é que esse se torne um ciclo virtuoso, que eu não queira mais parar. É só perguntar aqui para a Luciana Gaeta, para o Marcos Soeiro, para a Daniela Lira, para o Genivaldo, para o Leonardo, se eles querem parar de vender seguro de vida. Agora que eles acertaram a mão, agora que eles querem cada vez mais se especializar e vender cada vez mais. Isso é cíclico. E aqui a gente já começa a separar as pessoas que entraram por embalo. Eu ouvi falar que dá para ganhar dinheiro com seguro de vida, mas aí depois de 1 semana, 2 semanas eu desisti, porque eu vi que isso não é para mim.
Tem aqueles que falam, não, eu quero me especializar. E aí, depois que se especializou e alcançou uma carteirinha lá, agora que eu aprendi, eu vou continuar assim, tá bom aqui. Vou continuar fazendo um segurinho aqui, outro ali, vou continuar fazendo as minhas renovações de automóvel e vou me manter aqui. Agora, não é isso que a gente busca. A gente busca o expert. É aquele corretor que olha e fala assim, agora que eu faço o que eu sei fazer, eu vou me especializar, vou me transformar num mentor que vai ser referência para os outros, para que eu sirva de inspiração para os outros corretores, que é o que são aqui o Marcos, a Daniela, o Genivaldo, a Luciana, o Leonardo e eu mesmo. Nós, hoje, ultrapassamos a barreira da paixão, né? Nós somos apaixonados por seguros de vida e, acima de tudo, pelas pessoas que nós levamos essa solução tão importante para as famílias, né? O mentor é isso. O mentor é aquele corretor que ultrapassou a zona de mediocridade. E quando a gente fala mediocridade, não é algo pejorativo. Medíocre é mediano. Você quer ser mediano, medíocre, ou você quer ser especialista, diferenciado, um mentor, uma referência para os demais? Eu quero ser um mentor. Eu quero ser uma referência para os demais, né? Assim como são os meus colegas aqui, Daniela, Marcos, Genivaldo, Luciana, Leonardo. Todos vocês são as referências, as melhores referências que a gente pode ter em seguros de vida, né? E é aí que a gente chega na missão da Movida, que é uma assessoria em seguros de pessoas. A nossa experiência internacional, que foi inspirada no modelo francês de courtier grossista, nos permite desenvolver processos de vendas consultivas em uma aliança estratégica entre seguradora e corretores. Quer dizer, hoje nós somos uma aliança aqui estratégica de um grupo de corretores especialistas que são muito mais fortes juntos do que se estivesse atuando isoladamente, sozinho. Cada um com a sua própria SUSEP, com a sua própria carteira, recebendo sua própria comissão, mas com uma força diferenciada pelo seu posicionamento e pela sua especialidade. Nós agregamos todos juntos nesse processo aqui na Movida, assessoria, muito inspirado nas práticas aqui no Brasil, mas também inspirado nessas práticas que vocês podem ver aqui nesses registros que eu trago dos últimos anos da minha vivência em Portugal, na França e aqui no Brasil mesmo, né? Então, a nossa experiência ela foi muito baseada nessa experiência internacional, em parceria com o Grupo Prevoar, que ontem, como eu falei, nós tivemos aqui uma reunião com o Paulo Silva, ficou gravado, quem não assistiu, ela vai ficar disponibilizada, eu vou mandar para vocês esse encontro com o Paulo Silva de ontem, que foi um encontro internacional fantástico, e os nossos processos são todos certificados pela Sociedade Brasileira de Ciências do Seguro. Não podia ser diferente, até porque eu sou diretor de comunicação dessa entidade. A Movida em números. Hoje nós já ultrapassamos 10 mil segurados, nós já orientamos mais de 50 mil pessoas e formamos mais de 2 mil corretores de seguros que quiseram se especializar em seguros de vida, né? Como que a gente seleciona os parceiros, as seguradoras? Nós temos critérios. A gente não chega aqui, olha, eu ouvi falar que a seguradora tal é muito boa. Vamos lá se cadastrar para vender? Não. Antes de vender seguro de qualquer seguradora, eu analiso. Eu tenho critérios, né? E o primeiro critério é produtos e coberturas. Se não tiver bons produtos e boas coberturas, a gente não vai ter o interesse do cliente. Então, eu tenho que ter bons produtos e coberturas diferenciadas. Segundo, tem que funcionar. Não adianta ter um produto maravilhoso e depois, na prática, ter um monte de problema. Então, tem que ter emissão, cobrança e sinistros que funcionem. Terceiro, e não menos importante, o atendimento da seguradora tem que ser muito bom e ela tem que disponibilizar ferramentas de vendas que facilite o nosso trabalho. E, por último, não menos importante também, tem que ter um bom sistema de comissionamento, tem que ter uma boa trilha de treinamento e campanhas diferenciadas.
Senão o próprio corretor também não vai ter interesse em vender um produto que não paga bem, que não tenha treinamento. Claro, isso é tudo um processo de avaliação que o corretor tem que ter esse critério. E nós aqui adotamos esse critério em parceria com algumas seguradoras que nós selecionamos para todo esse processo, né? Quais são elas? Hoje nós atuamos em especial na assessoria com 3 seguradoras, tá? Icatu, Omint e Sura. A Sura é a mais nova aí desse processo, que entrou há menos tempo na assessoria, e cada uma delas está aqui por algum motivo especial. A Icatu, porque na Icatu a gente encontra os melhores planos de previdência do mercado brasileiro. Na Icatu nós encontramos os seguros de incapacidade temporária, os seguros de acidentes pessoais, os seguros de vida em grupo para empresas, por adesão, enfim. A Icatu tem uma flexibilidade muito grande para desenvolver produtos. A Omint, pela especialidade na área de saúde e agora também pela especialidade nos produtos de vida. Produto de vida tradicional, produto de vida resgatável, doenças graves, o vitalício, né? Produtos diferenciados mesmo. E na Sura, a gente encontra produtos de convenção coletiva, aquele seguro que, por exemplo, para construtoras que querem proteger todos os seus funcionários da construção civil e que é exigido pelo sindicato, na Sura a gente já tem pacotinhos prontos que atendem a essa convenção coletiva para construção civil, para restauração, enfim, nós temos vários produtos dentro da Sura. E também o produto de riscos cibernéticos. É na Sura que a gente encontra o produto de risco cibernético para pessoa física e pessoa jurídica. Então, hoje, nós encontramos nessas 3 seguradoras, nós encontramos todas essas soluções de forma bem personalizada, né? Bom, eu acho que eu consegui traduzir basicamente todo o nosso processo do programa Mentor, da nossa especialização em ciclos de vida. Acho que consegui traduzir bem aqui em 1h e 25 minutos, mas eu quero também convidar agora, quem puder falar, Marcos, Daniela, o Genivaldo, a Luciana, quem puder dar uma palavrinha aí sobre a sua experiência como mentores, né? Porque esses todos que eu estou falando aqui são os nossos mentores, as nossas inspirações como referência em seguros de vida. Então, está aberto aí o microfone, quem quiser falar um pouquinho, os mentores que puderem falar um pouquinho sobre esse processo, fiquem à vontade. Obrigado pela participação de todos até agora. Bom dia. Meninas na frente. Obrigada. Muito bom. Obrigada, Renato, pela oportunidade. Adorei. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Luciana Gaeta. Daniela, tem que aumentar o som. Tá ouvindo bem? Eu tô aqui, a Daniela tinha começado a falar e o som dela tá muito baixo. Ah, sim. Pode falar, tá baixo Lu, ainda, Dani. Enquanto a Dani ajusta lá o som, lá pode falar, Lu. Pode falar, Lu. Então, o que eu quero passar para o pessoal é o seguinte, né? Eu comecei como corretora de seguros de vida em outubro de 2015, né? Então, estou fazendo aí 6 anos, né? Como especialista em seguro de pessoas. E de lá para cá, eu só tenho que comemorar as vitórias, né? Não é... Eu falo que não é fácil, mas também não é um bicho de 7 cabeças, né? Tem que ter foco, determinação, estudar, tá sempre se reciclando, fazendo os cursos, vendo as novidades do mercado e aprimorando cada dia mais a consultoria, né? Porque não tem mágica, né? É um processo, né? O mentor me ajudou muito, né, Renato? Nós nos conhecemos em 2016
E o método mentor, eu falo com toda certeza que foi o divisor de águas mesmo. Para mim, não tem o que a gente mudar. É o método, tem que seguir o método, né, Marcos? Como ele sempre fala, siga o método, que aí dá certo. E agora, com essa parte da mentoria também, que nós estamos, né, ajudando aí, eu falo que não só a gente aprende com eles, né, porque todo dia é um aprendizado novo. Então, quem quiser me ajuda, pode me chamar, eu estou sempre disponível, né, para quem quiser aprender, tirar dúvida, enfim. Quem quiser desbravar esse mercado de seguro de vida, eu acho que o momento é agora. Fala, Dani! Oi, estão me ouvindo agora? Agora sim. Então tá bom. Então, como eu estava falando, primeiramente agradeço ao Renato pela oportunidade de dar a voz aqui e de poder participar dessa palestra, que a gente sempre aprende alguma coisa, né? Vai melhorando aí o nosso conhecimento, né? E o ramo de vida era muito longe para mim, assim, eu nem imaginava chegar onde eu cheguei, né? E quando eu terminei o meu curso, né, que tirei a minha habilitação, aquela coisa, né? Às vezes você começa, vou ser generalista, que eu preciso, vamos dizer, atirar para todos os lados, né? E ver onde que eu acerto. E aí, no meio do caminho, surgiu um convite do Renato para assistir um treinamento da Almint, na sede da Almint. E a partir daí comecei a me encantar, né, pelo ramo, né, de seguro de vida. E a gente não se desenvolve do dia para a noite, né? Então, assim, é muito estudo, muita participação, né, em treinamento. A mentoria faz, né, toda a diferença. Sem a mentoria, eu não conseguiria ter chegado até onde eu cheguei, né? Então, cada vez mais que eu aprendo, eu quero mais, né? Tem mais gás, né? E então, acho que eu entrei no momento certo. Tudo acontece, né, no momento certo. Eu acho que eu acertei aí o time, né? Então, para quem está começando, né, e quer conhecer, vai ter todo o suporte, apoio, né, da Movida, né? Então, não se preocupe que vai ser um passo de cada vez, né? E se tiver vontade, né, e paixão, vai conseguir alcançar os objetivos. Muito bom. Eu, mais uma vez, Renato, tenho a agradecer, porque nos conhecemos em 2017, foi quando eu tive meu primeiro contato com a metodologia, e a partir do momento em que eu começo a seguir essa metodologia, assim como todos os meus pares começam a seguir, a conclusão é uma só: está pronto. A diferença, quem faz daqui para frente somos nós. O método já está lá. Então, o fato de você não ter que reinventar a roda te dá uma segurança, e o apoio constante do Renato, da Movida, das seguradoras com que a gente trabalha, me deixa tranquilo. Não preciso pensar nisso. O que eu preciso é a cultura da proteção de renda. O nosso país é tão carente. E todo mundo que entrar tem um mercado gigante para atuar. Basta a pessoa se convencer disso. A primeira forma de você vender seguro de vida é comprar. Quem ainda não tem o seu, se precisar, estou aqui à disposição de outros mentores também. Mas como todos nós temos SUSEP, venda o seu seguro para você mesmo. E depois entenda qual a importância social do nosso papel. Não preciso falar de quase 600 mil mortes para que as pessoas entendam que hoje estamos vivos. Amanhã todo mundo está sujeito ao imprevisto. E para que tentar improvisar
se você pode contratar uma pólice, botar na gaveta e esquecer. É o que o Renato fala. Você tem seguro de carro? Tenho. Mas por que você não sai da concessionária sem seguro? Você fica preocupado? Então, eu acho que o que eu queria passar para vocês, que são corretores, que pretendem se especializar, é: pensa uma profissão que você pode exercer até ficar velhinho. E à medida que você vai tendo mais tempo de profissão, você não fica velho, você só fica mais competente. Corretor de seguros de vida. Obrigado, Renato. Obrigado, mentor. Obrigado, Movida. Opa, eu que agradeço. Obrigado aí pelas palavras. Sempre muito inspirador, como sempre, né? Genivaldo quer falar? Não sei se o Genivaldo pode falar também, alguma palavrinha para a gente encerrar. Genivaldo está vendendo. Eu acho que sim. Bom, muito bem. Genivaldo, se você conseguir falar depois, dar uma palavrinha aí. A gente já está terminando, pessoal. E qual que é o objetivo? Ele não consegue, ele respondeu aqui. Qual que é o objetivo, então, agora, né, ao final dessa nossa apresentação? Que recado a gente queria deixar para vocês, né? Venham fazer parte, né? Venham fazer parte do programa Mentor. A gente tem uma trilha aí de desenvolvimento preparada, e que não é só o Renato que partilha, é o Renato, é a Luciana, é a Daniela, é o Genivaldo, é o Marcos, é o Leonardo, é a Márcia Maeda. Cada um contribui com sua própria estratégia para que todos possam ter acesso a um mercado extremamente promissor. Nós vamos iniciar uma nova turma de formação já agora nessa primeira quinzena. Depois eu vou confirmar direitinho a data com os mentores, mas provavelmente já na semana que vem, ou a outra, a gente ainda vai ver direitinho, a gente deve começar uma nova turma aí para participar dessa trilha de formação, comigo e com cada um dos mentores, né? O Pércio, poxa, agora que eu estou vendo aqui o Pércio está aqui com a gente, participou do mentor lá atrás, acho que em 2016 também. Deixa eu ver, a Fátima, o Joselino, o Luiz Camargo, o Milton, todos vocês que estão aqui assistindo, e que estão assistindo agora ao vivo, e que depois estejam assistindo gravado, fica aqui o convite. Muito bom te ver, Pércio. Fica aqui o convite para que vocês façam parte do programa Mentor. Eu estou com os dados de vocês, que vocês fizeram a inscrição, e eu vou convidar vocês para fazer parte do programa Mentor e também fazer parte de toda essa troca de experiências, de evolução de carteira, de campanhas exclusivas e de desenvolvimento de equipes especializadas. Vou mandar o convite para todos vocês, ficarei muito feliz de recebê-los nos próximos dias aqui para essa formação contínua, que não acaba nunca, né? Que não acaba nunca. Ela só se multiplica. Então, depois a Luciana, Marcos, Daniela, Genivaldo, Márcia e Leonardo vão fazer também contato com vocês para que a gente possa unir forças e alcançar grandes horizontes aí do mercado de seguros de pessoas. Obrigado a todos pela participação, obrigado aos mentores, que são as minhas grandes inspirações, minhas referências. Agradeço a vocês. Vou depois mandar para vocês o link da apresentação, para que vocês também possam mandar para os seus amigos que não puderam estar aqui hoje. E agradeço aos demais participantes que estão aqui até agora, ouvindo atentamente, nos assistindo atentamente. Muito obrigado, Milton, Pércio, Fátima, Luiz Camargo, cada um de vocês, Joselino, muito obrigado pela participação e pela presença de todos. Obrigado, excelente dia e bons negócios a todos, gente. Obrigada, Renato. Valeu, vou tirar aquela fotinho lá só para a gente registrar. Obrigada, Renato. Obrigado a todos. Oi, Milton. Oi, Fátima. Obrigado por terem aceitado o convite. Muito bom, muito bom. Vou tirar o print aqui.
Muito bom, gente. Obrigado. Excelente dia a todos. Bons negócios. Obrigada. Gente, Excelente Tchau, dia tchau. para todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Renato, você tem um minuto? Bom dia. Opa, vamos falar. Aqui a gente já fala. Beleza.